Olá, boa noite. Nós somos o grupo 5 e vamos mostrar nossa proposta de urbanização. O nosso conceito é a mobilidade humana, partindo de ampliar as ciclovias, ampliar o tamanho das calçadas e reduzir as dimensões das quadras. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o cálculo de densidade demográfica que foi feito. Nós temos uma área para ser trabalhada de 1.650 quilômetros quadrados e uma densidade demográfica para vencer de 200 habitantes por hectare. No caso, pegamos a nossa área trabalhada, fizemos ela vezes a quantidade de habitantes, o que nos resultou em 330 mil habitantes por quilômetros quadrados. Para transformar em hectare, dividimos por 10, o que nos deu 33 mil habitantes na área que precisávamos colocar. Aqui embaixo nós temos a quantidade de famílias que deu 11 mil famílias, pois cada família é 3 habitantes. Então, pegando a quantidade de habitantes, dividimos por 3, o que nos deu 11 famílias naquela área. 11 mil famílias naquela área. Aqui temos dois tipos de terrenos que usamos para residências. Temos primeiro o terreno de 15 por 30, o que fizemos com um recuo de fundo de 3 metros, que nos deu a possibilidade de ter 17,5 metros de altura e 7 pavimentos. Nesse terreno conseguimos abrigar 18 famílias. Temos também o terreno de 20 por 30, colocamos o recuo de 5 metros de fundo e a altura que temos era de 30 metros, com 11 pavimentos. E esse terreno ele abriga 44 famílias por terreno. Colocamos uma área grande de recuo, pois nos ajudaria com a ventilação entre os prédios. No nosso canto direito, temos a forma que foi calculada como vencemos a densidade demográfica. No caso, pegamos a quantidade de terrenos de 15 por 30 e fizemos vezes a quantidade de famílias por terreno, o que nos resultou em 6.084 famílias. Fizemos a mesma coisa com o terreno de 20 por 30, pegamos a quantidade de terrenos e fizemos vezes 44, que são as famílias por terreno, o que nos resultou em 5.940 famílias. Juntos, os dois deram 12.004 famílias naquela área, e assim conseguimos vencer a densidade que precisávamos. Aqui nós temos o mapa de hierarquização viária. No caso, linhas verdes são vias locais, vermelhas vias coletoras, no centro temos a via arterial, no nosso canto esquerdo temos a via férrea, laranja loteamentos, as linhas roxas são as áreas de acesso para a área trabalhada, no caso, o nosso entorno, né? E do lado esquerdo temos a hidrovia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso corte. Vamos começar pela via arterial, que no caso ela tem no total 40 metros, sendo 5 de ciclovia e 3 de calçada e 2 de faixa de serviço. E próximo vai ser a via coletora, que no total ela tem 20 metros, sendo que a ciclovia ela fica na lateral, próximo à calçada de 3 metros, e com a faixa de serviço de 2. E a próxima seria a via local, que ela tem 16 metros, com a nossa ciclofaixa na lateral, e entre a ciclofaixa e a faixa de regulamento existe uma proteção para o ciclista, e as calçadas elas se resultaram no total de 2 metros. O nosso próximo slide vai falar um pouco sobre o gabarito de altura, que no caso ele está marcado conforme as alturas, as cores foram escolhidas para separar as alturas mesmo. Então, os de 25 metros seria para uso comercial e corporativo, e os de 30 e os de 17,5, conforme o cálculo, seria para uso residenciais. E todas as outras informações acima, museu e escola, são as medidas e a função do equipamento. E essa parte é uma outra visão do gabarito de altura, que nele também é a mesma coisa do outro, só que ele tem uma outra visão, e também marcando os outros equipamentos
os outros equipamentos urbanos. Aqui nós temos o nosso mapa de zoneamento. No caso, temos a zona mista, que são as áreas residenciais, né? Mas colocamos zona mista porque lá na frente nós vamos explicar o porquê disso. Então, todas em vermelho são áreas onde tem residência. No nosso canto esquerdo, temos zonas predominantemente industriais, né, que colocamos perto do trem, porque aí também evitaria de poluição sonora chegar até as residências, os ruídos chegarem até as residências, e também por ser indústria. Bom, e temos também a nossa zona de desenvolvimento econômico, que no caso seria a parte que gera economia para a cidade e também gera emprego para as pessoas da área e para as pessoas de fora. E os nossos equipamentos urbanos foram calculados conforme a proporção de habitantes. Então, temos a escola, a faculdade, posto de saúde e posto policial. Logo em seguida, temos o nosso mapa mental, que é o mapa conforme a pessoa usa a cidade. Então, nosso primeiro ponto seria o ponto nodal, que é a estação de trem de Urubatuba. Nela, você consegue ter acesso tanto a outras cidades ou outros bairros ao lote. E os caminhos são os caminhos que dão acesso ao uso corporativo, residencial e comercial da cidade. E o nosso marco referencial, que está de azul, seria o nosso museu. E o limite seria a parte que separa o rio do entorno. Aqui nós temos o mapa de mobilidade urbana. Então, todos em azul são as linhas de ônibus. Pontos vermelhos são as ciclofaixas. No caso, nós temos ciclofaixas em todas as vias, via local, via arterial e via coletora. E temos em verde a fluição pública, dá para ver aqui também no detalhe, que são partes onde as pessoas conseguem passar entre os prédios. A amarelo, os pontos de ônibus. No canto esquerdo temos a estação de trem e também a linha ferroviária. Então, conforme foi falado no outro slide da fluição pública, temos um exemplo de como ela seria. No caso, nós resolvemos colocar essa parte para mais interação das pessoas entre os edifícios, para não ficar uma coisa muito só prédio e as pessoas não terem muito acesso ao lote por inteiro e ter mais fácil acesso de utilização do lote também. Aqui abaixo nós temos a fachada ativa. No caso, a fachada ativa é a parte lá de trás que nós falamos sobre a residência ser uma zona mista. A nossa proposta é que seja fachada ativa, por isso ser zona mista. O que é a fachada ativa? A fachada ativa é quando as residências elas começam a ser somente do primeiro andar para cima. Residências ou empresas serem somente do primeiro andar para cima. E no térreo ser sempre uma área ou de lojas, comércio, coisas desse tipo, para que incentive também as pessoas a andarem mais pela cidade e aproveitarem mais desse lugar. Aqui nós temos o mapa de mobiliário urbano. As linhas vermelhas são as linhas de ônibus. No nosso canto esquerdo, ali em vermelho, temos a estação de trem. Amarelos, pontos de ônibus. Verdes, lixeira. E azul, temos bancos. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. E uma boa noite.